Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo, uma nova Câmara. Olá, você que nos acompanha na TV Câmara Uberlândia. Mais uma vez estamos aqui para discutir educação e hoje vamos falar especificamente sobre o papel do estudante no meio educacional. Essa semana falando sobre educação e aqui os convidados de hoje, primeiramente apresentar aqui o Wilson Pinheiro, vereador do PTN. Muito obrigado pela presença, vereador. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui com vocês, um tema importante, discutir os direitos dos estudantes e da juventude. Bom, e aqui também ele é mestrando em Ciências Sociais, atuante na Universidade Federal de Uberlândia, já participou de muitos movimentos estudantis aqui na UF e vai contribuir um pouco aí com como foi a prática, as conquistas, que é o Ricardo Takayuki. Obrigado pela presença, Ricardo. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui e contribuir um pouco com esse debate, essa acumulação de um tema tão importante. Bom, e aqui também o vereador Rod do Solidariedade. Obrigado pela presença, Rod. Obrigado, Fernando, por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje discutindo um tema. O estudante, o seu papel no meio educacional. Quero aqui contribuir com a nossa experiência e também enaltecer a experiência que iremos receber nesse debate, lembrando que grandes mudanças que houveram no nosso país, na nossa cidade, tem a participação dos estudantes, tem essa grande manifestação, esse grande movimento dos estudantes, que muitas das vezes fizeram grandes mudanças e a gente quer até comprovar isso aqui hoje, nesse debate também. Bom, aqui já pegando o gancho então que o Rod disse, a participação dos estudantes nos movimentos, colaborando com a mudança das condições políticas, sociais do país, sempre ali presente o estudante. Passou-se o tempo em que o estudante era só sentar, aprender o conteúdo e decorar, né? Pode começar, fica à vontade. Vamos começar com o Ricardo aqui. Bom, partindo dessa afirmação, hoje o aluno ele deve somente ficar dentro de sala de aula, acho que não, né? Na verdade nunca ficou, né? A questão é que o estudante, enquanto um sujeito social, ele sempre tem uma importância muito significativa dentro da sociedade, dentro do processo histórico, né? E no caso do Brasil, né? Basta voltar um pouquinho na história e a gente vê que os principais episódios políticos e sociais, culturais também, que tem no Brasil, você tem um protagonismo do estudante ou dos estudantes, né? Então, apesar de que, ao mesmo tempo, existe uma visão, pelo menos colocada em alguns espaços ou através de alguns discursos, que tenta ver a perspectiva do estudante somente como aquele sujeito recipiente de conhecimento e não um sujeito reflexivo, crítico, pensador e atuante, né? Então, e isso é uma coisa, inclusive, dentro dos espaços institucionais, dentro de algumas políticas públicas. Então, nesse caso, a afirmação é que eu concordo que o estudante ele não deva ser somente um sujeito sala de aula casa. Ele seja sala de aula casa, sociedade, rua, hospital, escola, né? Ou seja, inserir dentro da sociedade. E ainda hoje existe essa perspectiva do estudante ainda de isolar ele dos movimentos e fazer com que ele seja um ser que vai absorver conteúdo e não propagar e não difundir? Olha, eu digo com uma certa tranquilidade, tanto de experiência até quanto também de uma pessoa que dedica algum tempo pesquisando e estudando isso, né? O período que eu fui universitário e o período também que eu fui secundarista na educação básica, a gente lida muito com essa pressão mesmo, né? Ou pelo menos o não estímulo para que o estudante seja um sujeito político dentro da escola, dentro da universidade, né? Dentro do ambiente universitário, às vezes se tem... Não estímulo? Como não estímulo? Você é colocado... Existe uma espécie de preconceito com o sujeito político, enquanto estudante, dentro desses espaços. Hoje você pode ver, por exemplo... os grêmios, né? Há um estímulo por parte da escola, a participação de grêmios. Eu faço parte de um coletivo de juventude que tem dificuldade em dialogar com estudantes em algumas escolas, visto que
é colocado que para o estudante ele não tem que se preocupar com questões políticas, ele tem que se preocupar simplesmente com questões de formação. Dentro da universidade, por mais que seja um espaço que tenha uma discussão um pouquinho mais ampla, né, também você tem isso. O cotidiano da universidade, ela, em alguns momentos, ou poderia dizer em muitos momentos, ele não reconhece o sujeito político. Visto que, por exemplo, tem uma luta histórica do movimento estudantil universitário, que em termos de representação, por exemplo, dentro dos conselhos, né? Existe uma lei das diretrizes básicas, né, da época da ditadura militar, que instituiu que a representação dos estudantes se daria em torno de 15% dentro dos conselhos, dividido 15% com os técnicos e 70% os professores, né? Então, veja, os estudantes perdem ampliação dessa participação porque eles acham que também pode, sim, tem capacidade de decidir sobre questões importantes dentro da universidade. Infelizmente, você vê, não vou generalizar, né, por todo o corpo docente, por toda a comunidade, mas você vê uma espécie de ideia negativa, por exemplo, ao estudante pedir mais participação. E muitas das vezes a justificativa é um pouco moral, no seguinte sentido: o estudante ele não é capaz, o estudante ele não tem condição de intervir, ele não fica dentro da universidade por mais tempo que o restante da comunidade acadêmica. Então são argumentos de base moral, mas que, por exemplo, muitas das vezes ela é colocada em xeque. Pegando o episódio da EBSER, né, a atuação eu acompanhei, né, eu não faço mais parte da comunidade discente universitária, mas eu acompanhei a atuação dos discentes, dos conselheiros, né, discentes, uma atuação assim, impecável, dominava muito da matéria, tinha muito conteúdo, colocavam propostas e sugestões, né, apesar de ser uma postura contra a EBSER, né, que inclusive foi o mote, né, do movimento estudantil, do movimento dos técnicos e sindical dos professores. Você vê que os estudantes tinham capacidade. No episódio da moradia, da qual eu participei em 2009, né, enquanto eu fazia parte do Diretório Central, a gente também conseguiu, né, fazer uma proposta de moradia estudantil, sendo que naquele momento está sendo colocada uma outra questão, uma outra solução. Ou seja, o estudante ele tem sim a potencialidade, a capacidade de intervir. Eu queria... só antes de você falar, só para ele sintonizar o nosso telespectador, o que é a EBSER? A EBSER é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Sim. Né, foi criada pelo governo federal e essa empresa ela é colocada para gerir os hospitais universitários. Há um debate em torno sobre a natureza dessa EBSER, uma vez que, por exemplo, setores dos movimentos sociais, né, ligados à saúde, à educação, tem uma postura crítica colocando que essa empresa ela abre portas para o processo de privatização do SUS, né, uma vez que é uma empresa de direito público-privado. Enfim, e do outro lado existe o governo federal colocando isso como uma espécie de solução para os problemas administrativos dos hospitais. E a UFO está inserida nesse processo. E a UFO está inserida, uma votação muito apertada no Conselho Universitário acabou aderindo a uma pré-adesão, né, ao EBSER. Tá. Obrigado pelo esclarecimento. Rod, eu queria só, assim, né, na discussão que o professor faz com relação ao estudante, que hoje é visto como escola, casa, casa, escola. Eu vejo assim que até o estudante em si, ele teve as suas mudanças, né, vereador Wilson, conforme as épocas, os acontecimentos do país, do estado, da nossa cidade, enfim. Mas assim, hoje, será que trabalha-se o estudante escola, casa... Isso por causa da grande falta de mão de obra especializada, né, qualificada, em que o mercado de trabalho está exigindo hoje no Brasil. Porque se a gente for observar, Fernando, o estudante de 25 anos atrás, Wilson, ele é aquele estudante que realmente ele não era visto dessa maneira em função do Brasil não estar em progresso, estar em franco desenvolvimento conforme hoje. Então, assim, você acha que esse desenvolvimento do país, que realmente o país ele evoluiu, ele melhorou a sua capacidade do mercado de trabalho e, consequentemente, a população também teve que se evoluir nessa situação. Você acha que é isso que fez com que o estudante também ficasse nesse recipiente de escola,
casa, isso para visar essa melhor qualificação do estudante para o mercado de trabalho, para o que o Brasil está desenvolvendo hoje? Fernando, eu queria dar outro rumo na conversa. Wilson, você participou de movimento estudantil, né? Eu participei, assim, movimento secundarista, década de 70, em Patos de Minas, na reconstrução da entidade secundarista, o EP. Em época de e era uma regime entidade militar. muito forte lá. Depois, em 77, eu fui para Viçosa, na Federal de Viçosa, um movimento violento dos estudantes. Inclusive, a facção que estava na frente lá era uma das mais radicais do Brasil, a turma da Libelu. Então, era um movimento muito radical, nós fizemos greve de perder semestre, participamos da reconstrução da UNE e depois participei da entidade de pós-graduação em Viçosa também. Na época, o Aldo Rebelo era presidente da Entidade Nacional de Estudantes de Pós-Graduação. E da reconstrução da UNE eu participei de congressos, de eventos. Na época, o estudante lutava por escola pública, pelo ensino público e gratuito. O setor privado da educação era quase que insignificante. O governo mudou de postura, né? E aí, o que aconteceu? As escolas particulares cresceram, o governo investiu pouco em educação, mas, em contrapartida, o governo passou a financiar as escolas particulares, seja através de bolsa, de vários sistemas. Então, o movimento não acompanhou. As entidades, então, é vergonha. A UNE e as entidades estudantis, no ano passado, naquelas manifestações de rua, a UNE, o pessoal rasgava a bandeira da UNE quando ela aparecia. A UNE hoje é uma entidade desmoralizada. A UNE se atrelou a um governo, independente de quem seja, e ela não tem mais nenhuma representatividade em relação às bandeiras da educação. O movimento dos professores cresceu e se politizou, tanto a nível estadual quanto a nível federal, as greves nas federais, as greves com os professores do Estado e os servidores também, os trabalhadores da educação. O movimento estudantil não acompanhou. E as entidades, então, essas não existem mais. É uma vergonha. Quem participou da história da UNE, né, na luta pelo petróleo é nosso, na luta pela democratização, contra o imperialismo, pelas eleições diretas, pelo fim da ditadura. E hoje a gente nem sabe quem é presidente da UNE, né? Não tem expressão nenhuma, a entidade estadual não existe, né? A própria entidade secundarista de Uberlândia, a gente não vê um pronunciamento da UESO em relação à escola pública. Você tem falta de vagas, ou tem falta de merenda escolar, você tem casos graves na educação e a gente não vê nada, nada. Um pouquinho do movimento na UF, mas muito pequeno. Então, o movimento estudantil hoje é uma força quase que inexpressiva. Infelizmente, o mundo mudou e eles não acompanharam a movimentação do mundo. Então, essa é a minha posição e eu vejo isso com muita tristeza, que a nossa juventude ela não sabe a importância que tem na participação da democracia, da construção, do combate à corrupção. Infelizmente, é isso. Bom, aqui eu queria deixar claro aqui que o espaço está aberto. Foi citado aqui a UNE, a UESO, inclusive o representante da UESO aqui em Uberlândia foi convidado a participar do programa, infelizmente não pôde comparecer, e o espaço está aberto. A gente pode voltar a esse debate em outro momento com participação do movimento estudantil, dos representantes legais, digamos assim, do movimento estudantil, aqui no Câmara Debate, o espaço aberto para essa discussão. Ricardo, então, duas questões aí que... Acho que são dois problemas, acho que importantes, inclusive, para a gente entender melhor um pouco essa questão do que a gente debate, né? Acho que eu vou começar com as problematizações que o Rodney levantou, principalmente pensando na questão da educação e o lugar do estudante dentro da educação. Primeiro, a gente tem que pensar o lugar da educação, né? E o lugar da educação dentro de uma sociedade, né, que tem uma lógica econômica, tem uma lógica política, ela, de certa forma, tem que corresponder a essa lógica econômica e política, né? Não que eu concorde, na verdade, eu tenho uma discordância, porque hoje, por exemplo, a educação, quando você vai ler os manuais, quando você vai ver a Constituição, quando você vai ver os discursos, existe um sentido geral de colocar a educação como um elemento emancipador humano, que forma cidadãos. E esse cidadão é pensado como sujeito crítico, reflexivo, aquele que sabe pensar o seu lugar dentro da sociedade e contribuir para a sociedade, né? Então,
nesse momento, a educação é pensada de uma maneira ampla no sentido de emancipação humana. Mas o que a gente vê na prática? A gente vê na prática, inclusive, está desde a origem da educação, não só na sociedade brasileira, mas em outros vários tipos de sociedade ao longo da história, a gente vê a educação, ela na verdade, ela é subsumida, submetida, né, à lógica, por exemplo, de mercado. Né? Há uma lógica que tenta pensar o estudante nada mais, nada menos, como uma peça produtiva dentro uma força de trabalho. Uma força de trabalho, né? Não à toa, área que necessita. Não à toa, o que é pautado sempre quando se fala em educação é formação profissional e mão de obra, mercado de trabalho. Né? Então, nesse momento, ela se restringe. Aquela concepção ampliada, ela não se coloca. Então, veja, é uma contradição colocada, que existe, inclusive, dentro da nossa sociedade. Quando a educação, a escola ou a instituição educacional, ela assume essa perspectiva no sentido de acabar se submetendo simplesmente a essa única lógica, o papel do estudante ele fica mais limitado. Portanto, ele é o sujeito realmente voltado somente para a formação, não para pensar outras coisas, para além da questão do mercado. Né? Então, a universidade hoje ela é totalmente pautada pelo mercado. Você vê hoje que as pesquisas, aquilo que é produzido, aquilo que é considerado importante enquanto conhecimento científico, é tudo girado para a lógica do mercado, uma lógica que, inclusive, o que está acontecendo pelo mundo e no Brasil em termos de manifestações e explosões sociais, nada mais nada menos que são reflexos de contradições que se colocam justamente contra essa lógica que acaba não atendendo, às vezes, muitas questões humanas, né? Bom, aí é no caso da perspectiva de mercado, né? Que o estudante é visto dessa forma. Isso. Agora, numa perspectiva política, numa perspectiva social, ele tem a sua importância. Não, com certeza. É um sujeito ativo. Apesar de não ter aquelas estruturas mais tradicionais atuantes hoje, mas você tem os estudantes atuando, né? O que foi a Jornada de Junho? Praticamente composta por juventude. Essa juventude, ela está, sim, em universidades, em escolas, sem as entidades, está né? no mercado de trabalho, né? Se for pegar do ponto de vista das entidades, né? Elas estão realmente com problema, né? Existe uma espécie de crise de representatividade, mas isso não coloca somente para o instrumento de representatividade estudantil. Todos os elementos de representatividade política no país e de poder estão sendo questionados. Partidos, sindicatos, então, assim, existe uma espécie, ou seja, o mundo realmente mudou, mas esse protagonismo da juventude ele está colocado, sim, inclusive até dentro da Uni existem setores que são combativos, né, que tentam, inclusive, combater essa lógica um pouco mais hierarquizada, burocratizada, né, que tenta realmente sintonizar com as lutas e não simplesmente com interesses de governo ou de partidos, né, que compõem a estrutura da entidade estudantil. Enfim, está muito latente essa questão, né? Hoje o jovem ele tem um protagonismo, sim, no processo de transformação. Bom, o Rod ele sinalizou que quer complementar ou discordar, não sei, mas eu espero que um minutinho só, okay, porque o nosso telespectador vai continuar ali, porque nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o Câmara Debate, hoje falando sobre o papel do estudante no meio estudantil, os movimentos estudantis, enfim. Então continue aí, não saia daí, voltamos já. Na programação da TV Câmara Uberlândia, você assiste Programa Escola do Legislativo. Transmissão dos principais cursos, palestras e eventos promovidos pela Escola do Legislativo. Acesso à educação legislativa e cidadania para toda a sociedade. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei.
Cidadania é saber conviver com as diferenças. Assista na programação da TV Câmara Uberlândia. Sociedade em Destaque. Resumo das solenidades de homenagens concedidas às personalidades que se destacaram na sociedade. Estamos de volta à TV Câmara Uberlândia, aqui o Câmara Debate, esta semana falando sobre educação e hoje especificamente sobre o papel do estudante nesse meio educacional. Aqui comigo o vereador Wilson Pinheiro, aqui o mestrando em Ciências Sociais e... Mestre já. Mestre, né? Desculpe, em Ciências Sociais, atuante em movimentos estudantis, à época que era estudante, o Ricardo Takayuki, e também o Rod, vereador aqui. Rod, por favor, o Ricardo, no finalzinho do primeiro bloco, citou aí a questão do cerceamento que o estudante tem em virtude do mercado. Hoje, o mundo capitalista exige muito para o mercado, o estudante seja uma ferramenta para complementar as faltas que o mercado exige, mas que ele tem sim também o seu papel social, ele tem a sua importância na construção de novos conceitos e uma nova vida social. Sim, Fernando, o professor Ricardo colocou muito bem. E ele finalizou as palavras dele com relação a esse assunto, dizendo que realmente o mundo mudou. O mundo mudou e, conforme até o que o vereador Luiz colocou também, a atualidade é outra e a gente percebe que os papéis das entidades que no passado foram de grande valia, não é, vereador? Hoje, lamentavelmente, eles praticamente deixaram de existir. Eu, até ouvindo as palavras do Ricardo, me reporto na minha época também, em que eu fui representante de classe, participei de grêmio estudantil. Nós éramos de uma época em que existia um déficit na demanda, existia um déficit na questão de se oferecer vagas, tanto para quem entrava na Universidade Federal, como para quem também cursava o segundo grau. E hoje a gente vê o contrário disso. Hoje a demanda de vagas aumentou e eu observo o seguinte, Fernando, que até professor, que o papel estudantil, ele não se limitava, não é vereador Wilson, nessa questão de ser lembrado somente do passado, na época da UNE, na época da UESO, que lutou contra a ditadura e outros, mas que o papel do estudante hoje, ele vai mais além, tem uma importância muito grande, Fernando. Hoje nós convivemos num mundo em que a evasão escolar é enorme. A evasão escolar é um dos grandes problemas que a educação enfrenta hoje. Hoje existem mecanismos para poder oferecer a vaga de escola e a evasão escolar é muito grande. Aí, aonde está o papel do estudante nesse parâmetro? E também, igual conforme colocou o Wilson também, o papel do estudante ele não se limita a só entrar com a sua participação em momentos em que a sociedade, em que o país precisa, não. O país, a cada dia, ele não para. O Brasil é um país que não para e que, às vezes, a gente se pergunta,
conforme você falou, às vezes o estudante ele não é visto nas questões políticas, porque ele é visto só na questão do mercado de trabalho. Mas e essa participação? Ele procura essa participação, porque antigamente existia, né, Wilson? Antigamente o estudante se questionava tudo, hoje não. Eu acho que, Fernando, o ambiente universitário mudou muito, né? Se você pegar aí 20 anos atrás, a universidade era uma área de criatividade e de protestos. A universidade, o ambiente cultural, ele era fértil. Na universidade se escutava MPB. Também tem que criticar. Na época tinha MPB, hoje não tem mais, né? Não tinha sertanejo universitário, né? Não tinha lepo-lepo, né? Então, na época, quem fazia show nas universidades eram os cantores da MPB, né? Que não é só Geraldo Vandré, né? Mas aquele pessoal que fez sucesso, diversas bandas, 14 Bis fez show, né? A Cor do Som, quer dizer, são bandas de rock. Até nos anos 90 mesmo ainda existia. Agora acabou, se você fizer uma festa na universidade falando de MPB, público zero. Se você fizer uma festa do sertanejo universitário, né? Um tipo de música que não tem letra, né? Que trata a mulher como objeto sexual sem o menor respeito, que pega na cabeça da gente, que fica aquilo o dia inteiro malhando. É um negócio comercial, nojento até, né? Então, acabou o ambiente cultural, ou diminuiu ou reduziu. Isso reflete a sociedade, porque a sociedade é assim. Então, as entidades estão em crise. O movimento sindical, assim como o movimento estudantil, também é vergonhoso. Nós tivemos uma reforma da Previdência aprovada no Congresso com apoio de todas as centrais sindicais, que mudou a vida do trabalhador, aumentou a idade para aposentar, criou fator previdenciário, as entidades carimbaram e agora estão tentando mudar alguma coisa. Então, hoje é o seguinte, a imprensa atingiu o papel número um, né? E as entidades deixaram de ter essa importância, infelizmente, de forma organizada. Então a juventude tem um papel fundamental, mas as entidades precisam passar por um processo de reavaliação, que eu acho difícil porque as lideranças se partidarizaram. A UESA, eu participei da reconstrução da UESA, mudei para Uberlândia em 84, a UESA chegou a ter eleições diretas, disputa, panfletando. Você lembra disso? A UESA perdeu o prédio aqui na época da ditadura, reconquistou e perdeu novamente. Mercado Velho. Entendeu? Então ela tem história para contar e tem uma juventude enorme, infelizmente. Não tem até todos os convidados aqui, seria interessante falar, o que os senhores atribuem essa perda de representatividade, digamos assim? O que causou isso? Fernando. O que seria? Sim, eu até já fiz essa colocação. Isso se deve ao cenário de que o Brasil cresceu. Melhorou. Cresceu em termos mercantilistas, econômicos, Ele cresceu porque eu me lembro que, professor Ricardo, quantas vozes dos estudantes levantadas abaixo o FMI, contra o FMI. Hoje, o estudante não levanta mais essa bandeira, Wilson. Tem não. Não levanta. Na época foi salutar demais, mas hoje ele não tem essa bandeira mais. Agora, quer lembrar também, Fernando, que até exemplo, a Câmara Municipal de Uberlândia deu exemplo agora no começo do mês. Até o professor Ricardo tem noção disso, né, Wilson? A gente trabalhou nessa questão, mas hoje lá na Câmara Municipal de Uberlândia existe o Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem agora já existe na Câmara Municipal e com a participação de 5 escolas da cidade de Uberlândia, 5 escolas que vão reunir periodicamente, e nessa reunião dessas 5 escolas, mais o Poder Legislativo, vai se tirar questionamentos que vai transformá-los em proposições e requerimentos. Ou seja, eu observo também, professor Ricardo, que ao mesmo tempo que o estudante ele vai se perdendo ao tempo, vai se recuperando também. Hoje o estudante tem um espaço na Câmara Municipal de Uberlândia através do Parlamento Jovem, você é conhecedor disso, né, Fernando? Em que, creio eu, que dessas 5 escolas que iniciaram, que o projeto vai se estender por toda a rede escolar na nossa cidade, mas o estudante, a partir desse parlamento jovem que já está funcionando na Câmara Municipal de Uberlândia, ele vai passar a agir, vai ter uma visão diferente, e eu creio que com isso ele vai passar a atuar nesses vários setores que a gente citou aqui agora, que não se limitou somente no passado e que hoje deixou de fazer.
Então eu vejo que a Câmara Municipal, Fernando, deu um grande passo nessa questão de criar o Parlamento Jovem. E quero lembrar também, Ricardo, até a gente estava conversando mais com o vereador Wilson Pinheiro aqui, que no ano passado, quando as vozes explodiram nas ruas de todo o país, nós recebemos na Câmara Municipal, Fernando, um grupo de estudantes que levaram uma proposta de projeto de lei, proposta essa que está lá em análise na Câmara Municipal, que um grupo de estudantes, que eu digo, Wilson, que esse grupo de estudantes levou essa proposta que deveria partir da UESO. Mas esse ano também nós tivemos o exemplo do Pronatec, estudantes de escolas particulares que frequentavam o curso do Pronatec também nos procuraram, né, do Senac, da Uniminas, e nós conversamos com o secretário, conversamos com o executivo mandou o projeto para a Câmara, alterando e permitindo também o uso, né, do passe escolar também para o estudante do Pronatec, não só os Pronatec da Prefeitura. Então foi um movimento, uma necessidade dos estudantes que compareceram à Câmara também, e a Câmara... Então, mas uma necessidade, um movimento isolado. Pontual. Aí, só fechando, concluir essa questão desses estudantes que lá tiveram. Os estudantes foram até a Câmara, apresentaram um projeto para nós, vereadores, né, de criar um projeto de lei aonde libera-se, autoriza a propaganda nos ônibus, nos vidros traseiros do ônibus, libera essa propaganda, e o que se arrecada com essa propaganda diminui a tarifa do ônibus para o estudante. Lembrando também que uma das grandes conquistas que o estudante teve a partir de então na cidade de Uberlândia, que foi que passou de 40% o desconto para 50%. Isso foi um grande ganho que os estudantes, né, obtiveram também. Mas olha a crise, você falou, agora eu vou complementar. Sim. O prefeito, em entrevista coletiva recentemente, falou que está estudando a possibilidade da tarifa zero. Então, o prefeito falou, ele pode fazer, ele tem condições, né? Passe livre. Nenhuma entidade de Uberlândia se manifestou e pegou essa bandeira. Olha, já que o prefeito está querendo, né? Porque essa bandeira é histórica do movimento. Era a hora da entidade entrar em cima. Se o prefeito falou, agora não vão cobrar dele, já. Inclusive, o Ricardo já participou do movimento Passe Livre, sim. né? Então, eu gostaria até de fazer essa reflexão, né, da questão das entidades e trabalhar nesses elementos colocados. Sim. Eu acho que o que passa, de certa forma, em torno de algumas entidades estudantis, essa crise de representatividade, está muito na forma como os grupos que ficaram se perpetuando, alguns grupos específicos que ficaram se perpetuando a nível nacional, dentro das entidades, atrelaram uma lógica que é a lógica do poder do Estado e do jogo de interesses que constrói esse Estado, que inclusive foi questionado nas jornadas de junho. Então, de certa forma, eu sei que estou do lado de dois parlamentares, mas há um desconforto da população com a estrutura parlamentar, a estrutura executiva. Tem também a questão judiciária, que às vezes é colocada como uma salvadora, mas tem problemas também, porque está dentro do que a gente chama de Estado, né, do âmbito político. Então, veja, esse movimento de capitulação de alguns grupos, eu falo alguns grupos porque existem os grupos que resistem, e esses ainda levantam contra o FMI, ainda levantam contra o processo de privatização da educação, ainda se levantam, o processo da privatização de livro, você vê a juventude, vê estudantes se mobilizando e se movimentando. A questão é que as entidades, principalmente as grandes entidades, né, por exemplo, como a UNE, hoje ela está muito mais preocupada em ser uma base social de apoio a políticas educacionais de um governo, porque, de certa forma, conforma nessa política de alianças do que outra coisa. Mas, enfim, isso não funciona somente para o governo federal, as esferas municipais, ou seja, todas as esferas do Estado trabalham nessa lógica, né, atendendo a interesses dos mais diversos, mas que são mais particulares, né, a interesses de estruturas de elites dominantes, né. A tarifa zero é um pedido das ruas, é um pedido, não foi uma proposta, uma iniciativa que veio, né, nas jornadas de junho através de uma entidade ou um parlamentar, veio das ruas, né?
E é um recado no sentido de que, olha, se essa estrutura não corresponde a essa demanda nossa, nós vamos utilizar de outros mecanismos de poder, né? E isso eu vejo com bons olhos, porque isso movimenta, mexe, né? E aí pensa sempre nessa questão de modificar a história, né? A tarifa zero, ela é uma bandeira histórica mesmo do movimento estudantil. 50% é um ganho, não é um grande ganho, pelo menos é assim. Alguma coisa. É algo, mas é algo que dentro do campo de possibilidades, né, de que a gente sabe e tem a impressão, por mais que a gente não domine de matérias técnicas, a população não esteja lá dentro o tempo inteiro discutindo, mas ela sofre no dia a dia. Ela paga uma tarifa e recebe um serviço de uma qualidade muito inferior, né? A caminho daqui do estúdio, eu vim dentro de um ônibus, né, um ônibus que está lotado sempre, né? E a tarifa aumentou, né? A justificativa ela não convence a população, né? E a população hoje fala, olha, o transporte público é um direito social, por isso, portanto, público, né? E então, e ano passado também, por exemplo, o ano passado teve um aumento da tarifa em Uberlândia, né? Esse aumento da tarifa, ele foi colocado como algo inevitável, inclusive que não havia como se alterar. Mas veja, a grande mobilização da juventude que foi na rua alterou num passe de mágica e reduziu-se a tarifa. Ou seja, a população ela está tendo consciência, né? Isso é muito importante. Mas alterou, mas nós temos que lembrar o seguinte, no ano passado a prefeitura isentou as empresas de ônibus de CGO a 3%. Depois, no final, ela voltou 2%. Então, nós temos que ter cuidado com isso aí, porque na verdade, existem outros fatores que... O transporte público é dever do município. Então, o município é que teria que explorar. Ele faz a concessão, ele permite o particular. Só que o particular está explorando de maneira bastante lucrativa. Há muito tempo. Há muito tempo, independente do seu governo. Agora, é histórico isso aí. No Brasil inteiro, dependendo de CPT, PSDB, PMDB. Então, exploram, ganham muito dinheiro e prestam um serviço que não é de boa qualidade. Uberlândia melhora um pouco, tem cidade pior. Já foi pior em Uberlândia, na época da Transcol, da Aviação Triângulo. Mas, na verdade, sim. Agora, o prefeito se dispôs a discutir tarifa zero. E nenhuma cidade chegou, vamos conversar, quando vai ser? O que nós precisamos fazer? Nenhuma. Então, eu acho estranho, porque é uma luta histórica da UNE. Na época da ditadura, depois do ano passado foi enriquecida pelo movimento Passe Livre, né? Surgiu de outras formas e aqui o pessoal não aproveitou a oportunidade. É boa vontade dele? Não é. Ele ouviu, teve a proposta. Agora as entidades não estão sabendo explicar, né? E aproveitar dessa oportunidade. Se ele quer discutir, vamos discutir. Infelizmente o movimento está de Fusca e a vida está de Ferrari. Bom, o Câmara Debate agora, terminando aqui o segundo bloco, você telespectador que nos acompanha, são citados aqui inúmeras entidades estudantis, entidades partidárias, políticas, enfim. Quem se sentir no direito de responder, o canal está aberto, o Câmara Debate está aberto para a gente promover um outro debate aqui, se for necessário nesse sentido, tanto em âmbito municipal, estadual, federal, o canal está aberto. O Câmara Debate convida a sentar aqui, e falar com a gente aqui. E você que está em casa, aguarde rapidinho, vamos para um breve intervalo e já voltamos com o último bloco do programa de hoje. Acompanhe na programação da TV Câmara Uberlândia. Fala Presidente. Informes institucionais da Câmara Municipal de Uberlândia com apresentação das matérias, pautas das sessões e principais ações promovidas pelo Poder Legislativo. No dia 20 de março foi assinado na Câmara Municipal de Uberlândia o termo de doação de 5 veículos. Eles foram doados para as seguintes repartições públicas da cidade: Biblioteca Pública Municipal, PROCON, Secretaria Municipal de Obras e Superintendência de Operações dos Distritos. Essa legislatura vai marcar a história dessa Câmara. Não é este presidente, é essa legislatura. São esses vereadores, essa mesa diretora. E nós queremos mais, nós vamos avançar mais. Uberlândia terá uma Câmara à altura do povo de Uberlândia.
uma Câmara à altura da simbologia, da importância que representa no contexto nacional. A Biblioteca Municipal recebeu uma van que auxiliará no transporte dos funcionários e alunos de várias partes da cidade para que visitem o local. Quero só agradecer a todos e fazer um convite a todos os vereadores para irem lá à biblioteca, conhecer o trabalho. É um lugar de muito movimento, de quase 1000 pessoas dia, e a gente é um lugar pequenininho, com um coração bem grande. O PROCON irá intensificar o trabalho de fiscalização e defesa dos direitos do consumidor com a Zafira. Quero agradecer ao nosso presidente da Câmara, Márcio Nobre, e a todos os vereadores aqui presentes, por esse veículo doado, ao PROCON. Já é o 2º veículo que nós ganhamos e nós ficamos muito satisfeitos com isso. 2 motos foram doadas para a Secretaria Municipal de Obras. É com prazer e satisfação que os recebo. Podem ter certeza absoluta que eles terão uma utilização extremamente plena. Existe a necessidade e vamos utilizá-los para melhorar a fiscalização da Secretaria de Obras e o acompanhamento das demandas da população. A Superintendência de Operações dos Distritos recebeu um Vectra, que contribuirá na integração das áreas rurais. Obrigado a todos. Em nome do povo da área rural e dos distritos, nós agradecemos. E que vocês possam continuar com essa visão, a visão ampla, que Uberlândia não é só esta cidade, é os distritos, a área rural. Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo, uma nova Câmara. A Câmara quer melhorar a comunicação com você. Mais qualidade, mais informação, mais cidadania. Você assiste na programação da TV Câmara Uberlândia. Sessões em pauta. Resumo diário das sessões realizadas no mês, destacando de forma objetiva as pautas das sessões e as principais matérias que foram debatidas pelos parlamentares. Estamos de volta aqui na TV Câmara Uberlândia, hoje discutindo o papel do estudante no meio educacional, nesta semana que trata especialmente sobre educação, e especificamente na cidade de Uberlândia, mas o tema hoje abrange o âmbito nacional e até internacional, por que não? Então, falando de maneira geral do estudante, os convidados fiquem à vontade para falar, que é como que o estudante hoje se considera. Falou-se muito aqui nos 2 primeiros blocos sobre a busca de direitos e o estudante buscando isso, buscando aquilo. Mas ele se enxerga como um ator social que tem os seus deveres também, Porque cobra-se muito o direito, cobra-se do sistema, mas e aí, o que o estudante, o que é ser estudante realmente? Levando-se em consideração o fator deveres, Sim. Olha, pegando essa questão do estudante, eu gostaria de começar falando assim, acho que há uma compreensão na sociedade nossa, uma sociedade contemporânea, dentro de uma sociedade capitalista, inclusive, de que o que é ser jovem enquanto categoria social, ou estudante, porque são 2 categorias que estão bastante associadas, ser jovem ou ser estudante, de certa forma, é uma espécie de passagem, em que você se prepara para entrar, digamos, na vida, eles falam. Mas vida a gente basicamente entende como vida profissional. Esse período é um período em que as pessoas, os indivíduos, eles têm uma intensidade de relações, de experiências muito fortes. É o período em que os estudantes ou os jovens estão criando identidade, entrando em processos de socialização, conhecendo, e nesse aspecto há uma cobrança muito pesada sobre esse setor dentro da sociedade.
não à toa que utilizam sempre, por exemplo, uma expressão comumente usada, né? Vocês jovens ou os jovens são o futuro, né? O futuro do país, o futuro da família, o futuro da... Enfim, o futuro da sociedade. Então, essa é uma carga muito grande, né? E ao mesmo tempo que é cobrado muito isso, os jovens, eles não são homogêneos, eles têm, os jovens são inseridos numa sociedade dividida em desigualdades sociais, né? Então, muitas das vezes, né, os jovens que acabam reivindicando direitos são aqueles que sofrem mais, né? Falar em exercício de cidadania para quem nem tem acesso a ela, por exemplo, em termos de plenos, é muito difícil, né? Óbvio, acho que nesse caso, o estudante ele tem um dever, sim, ele tem um dever com a sociedade. Eu acho que, inclusive, tinha que ser estimulado bastante sair um pouco dessa cultura do individualismo e pensar um pouco mais na questão de pensar o outro e da cultura coletiva, né? Então, nesse sentido, o estudante ele tem um dever, sim, ele tem um dever com a sociedade. Mas, para isso, tem que ter condições para que ele possa contribuir para essa sociedade, né? E muitas das vezes isso não é colocado. Por isso, o estudante entra em movimento, ele se torna sujeito político, né? O estudante, os jovens hoje, né, fala-se muito em desenvolvimento e crescimento econômico, mas eu não acho que a situação está muito boa para a juventude hoje, né? Por exemplo, se fala muito que tem acesso a ensino superior, mas hoje mais de 80% da juventude, faixa etária, isso é um dado, né, entre, se não me engano, 18 a 24 anos, está fora do ensino superior. 80%. Né? Mas cerca de 80%. Dos 15 ou 20 que participam dentro do ensino superior, 70 estão em instituições privadas, que não têm tem uma outra lógica de pensar a formação daquele estudante, daquele sujeito. Ele se preocupa com o retorno lucrativo em cima da educação. E muitas das vezes, então, deixa muitas questões de lado. Isso é comprovado, inclusive, em termos de estudos de qualidade do que se ensina numa instituição pública ou privada. Eu acho que um aspecto que a gente tem que considerar que um pouco da história do movimento estudantil diz respeito à época das universidades federais. Dominava, né, o setor. Então tinha pouco. Que tinha de universidades particulares, algumas famosas inclusive, né? Vamos dar um exemplo, a PUC. Né? Quando aumentava a mensalidade, tinha greve contra o aumento da mensalidade nas particulares. Ainda tem. Hoje dificilmente tem. Hoje aumentou, o que acontece? Ele transfere para outra faculdade particular e negocia a bolsa. Então mudou muito o perfil do estudante, inclusive das escolas particulares. Cresceu demais, né? Quando eu estudei Direito aqui na UFO, tinha só a faculdade, só a UFO. Hoje tem o quê? Deve ter umas 8 faculdades de Direito em Uberlândia. São inúmeras faculdades. Então, esse público também mudou. Então, em função disso também, o comportamento de reivindicação, de luta, mudou muito, né? O pessoal do curso noturno, geralmente são pessoas que estudam, que trabalham, né? Que às vezes até já tem um curso, mas resolveu no meio da vida mudar de profissão, buscar outros caminhos ou aumentar o conhecimento. Então isso mudou muito, eu acho que também reflete no movimento estudantil de maneira geral. Discordo em alguma parte, porque a gente ainda vê manifestações de estudantes. Não, com certeza. A PUC, né? A gente teve uma grande ocupação ano passado da PUC em São Paulo. Mas são bem mais recentes. Mas igual você citou, antigamente aumentar o valor da mensalidade da universidade, fazia-se greve. Hoje não se faz mais isso. Por quê? É porque tem outras opções. Agora, no caso das faculdades, né, tradicionais, a pessoa está ali porque sabe que aquele diploma faz diferença. Então, às vezes, tem alguns pontos de resistência, sim. Eu digo também, sabe... Tem algumas faculdades que têm, né, um nome a zelar, estudantes que estão lutando, por exemplo, aqui em Minas Gerais, pelo processo de estadualização das universidades. Das universidades, né? Que é uma história... Que são uma história longa. Nós temos o caso de Tuiutaba aqui, por exemplo, né? E nunca sai. Já teve um processo em Patos de Minas, né? Tem Montes Claros, mas é uma luta bem diferente. Eu vejo também que, assim, Fernando, hoje o acesso às informações é fácil. Hoje né? Hoje todos nós temos a tecnologia em mãos, que nós temos acesso a várias informações. Várias. Hoje está difícil para a TV dar um furo de reportagem. A não ser uma reportagem investigativa, porque hoje a rede social fura qualquer furo jornalístico. Então, isso aí eu vejo assim que
como a gente tem acesso a todas as informações, em questão de segundo, e são informações que nos mostram a realidade do nosso município, a realidade do nosso estado, do nosso país, enfim, do mundo, não é? E muitas das vezes, hoje eu observo que o jovem, ele tem esse acesso e ele deixa passar despercebido também. Ele usa a seu favor? Usa, por exemplo, o ano passado, com as movimentações... Então, é isso que eu gostaria até de... As redes sociais foram instrumentos de não só no organização. Brasil, no mundo. A gente teve na Espanha, na Grécia, na Inglaterra, agora o Occupy Ucrânia, nos Estados Unidos. Você tem Turquia, você tem, de uma maneira mais complexa, na Ucrânia. Você tem o que é chamado Primavera Árabe, ou seja, os países do Oriente Médio. Todos eles, você tem juventude, todos eles, e a juventude, ela, igual como eu disse para você, como é colocada essa produção de muita cobrança, ela é a que mais sofre e vive intensamente a sociedade. Então, ela utiliza, sim, das redes sociais, ela utiliza-se ela cria estratégias, né? Ela cria espaços de resistência, né? Então, Mas tem gente que se aproveita disso também para... Sim, desestabilizar o movimento. Como né? existe em todos os outros cenários. Inclusive, gente para desestabilizar movimentos, inclusive não da juventude, vindo de fora, das estruturas de poder, por exemplo. Né? A gente tem os infiltrados, né? Os P2, né? Ou então agentes, pessoas que são colocadas como desvirtuadoras. Né? Então, nós tivemos um caso aqui em Uberlândia discutindo aumento de IPTU. Aumentos abusivos de 2.400%, 4.000%, tanto é que depois mudou o projeto, aprovou um de 60% e de 90%. Pessoas do movimento, né, do sem teto, dos sem terras, foram para a Câmara protestar pedindo aprovação de uma lei. Né? Então foi estratégia de poder para prejudicar quem estava manifestando, um negócio assim descabido. Né? Um sem teto pedir aumento de IPTU. Se ele é sem teto hoje, ele vai ter teto amanhã. Né? Porque ele quer ter a casa dele, ele tem que ter. Sem teto tem que ter moradia digna, não tem que ter barraco, não tem que ter assentamento, tem que ter loteamento com infraestrutura. Então essas coisas acontecem, faz parte. Se tem ataque, tem o contra-ataque, tem infiltração, infelizmente isso faz parte no mundo inteiro. Uma coisa que a gente observa também, principalmente, né, com esses movimentos do ano passado, o ano de 2013 foi um ano muito... revelador, digamos assim, que o movimento estudantil, né, nos movimentos, buscando não só melhorias para a classe estudantil, mas de maneira geral, né? Saúde, segurança. Isso sempre teve, né? O que foi, né? Vocês falaram que participaram do movimento estudantil na época, né, década de 60, 70, década de 30 e 40, eu de 90, viu? 90. Eu de 90. Você tem os estudantes reivindicando não só questões mais, digamos, corporativistas, mais para si, mas também para a sociedade, né? Eu acho que, inclusive, se for pensar em termos de dever, eu acho que é isso mesmo. O jovem tem esse dever de pensar a sociedade, de propor, de colocar-se em movimento, né? De questionar, né? Eu acho que esse elemento é um elemento muito rico da fase da juventude, a questão do questionamento, de não aceitar as coisas simplesmente como normais a priori, né? Então, é uma coisa assim que sempre esteve presente, né? Apesar de sempre se colocar que o jovem tem um papel secundário dentro da sociedade. Isso é afirmado professor, sempre. Né? Igual professor, a gente está no debate analisando. Eu ainda não... A gente sente falta das entidades, conforme foi citado aqui, porque a gente vê que hoje existe um empecilho muito grande que é as drogas, não é? Que eu não vejo, eu vejo vários setores levantarem bandeira contra as drogas. Eu não vejo o movimento estudantil levantar, não vi até hoje. Então, assim, quando a gente fala que o movimento estudantil, ele, né, de certa forma, ele está parado, é no sentido de que a gente sente falta desse verdadeiro movimento estudantil que está aí nas discussões de tudo aquilo que hoje é pertinente para a sociedade. Você tocou num tema que envolve uma polêmica, uma complexidade muito grande. Mas isso não significa dizer que o movimento estudantil não esteja envolvido. Inclusive, ele está envolvido. Inclusive, ele tem uma defesa
alguns setores do movimento estudantil, que é uma defesa de pensar a questão das drogas de uma forma um pouco mais diferente do que está sendo colocada em torno da lógica da guerra às drogas, que só extermina a pobreza, que extermina jovens. Inclusive, dados estatísticos, quem sofre com mais violência no Brasil é a juventude, e ela tem cor, né? Ela é negra e ela também tem classe, ela é pobre, trabalhadora, né? Bom, esse tema, inclusive, ele é tema específico de um outro programa dessa série sobre educação, que é Violência nas Escolas, que o telespectador acompanha no outro programa, Câmara Debate. Bom, infelizmente o tempo é pouco, todos os temas tratados aqui, o tempo acaba sendo pouco, né? Porque quando vai se discutir um assunto é meio que infinito, assim, né? Se levar em consideração vários aspectos que devem ser colocados em pauta. Mas eu deixo um espaço reservado para cada convidado aqui presente, para que faça a sua consideração final, aproveite o momento para passar a sua mensagem para o nosso telespectador também, e já agradecendo a presença, imensamente agradecendo a presença de todos vocês aqui. Primeiramente, Wilson Pinheiro, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, coloco o nosso gabinete à disposição na Câmara Municipal, ou 9672-2123 é meu celular, se quiser ligar e conversar com o vereador, estou à disposição sempre. Muito obrigado. Bom, e aqui, que engrandeceu muito também o nosso debate, mestre em Ciências Sociais, o Ricardo Takayuki, que dá para perceber que tem muito conhecimento sobre o assunto, e não só na teoria, mas na prática também, à frente dos movimentos estudantis aí de outrora. Obrigado pela presença, Ricardo. Obrigado, agradecer a oportunidade, né? Uma oportunidade, inclusive, que às vezes contribui bastante, porque, como eu disse para você, né, é um tema muito importante e que às vezes é secundarizado, né? Eu acho que o recado é esse: o jovem, o estudante, ele não é secundário na sociedade. E ele não pode ser visto como secundário dentro da sociedade. Ele é ativo, ele constrói. Ano passado e até hoje, ele está entrando nas ruas, ele acha, hoje, como diz, a juventude, ela está criando uma outra forma de intervenção, né, que está destruindo todas aquelas tradicionais, né, mas que é questionadora, que pensa o futuro, que tem compromisso, né, e que, enfim, deixar o recado de que a juventude, os estudantes, eles persistam, né, que não eles tomem posse, né? Continuem tomando posse, que continuem tomando posse, que o jovem agora conheceu as ruas e agora eu acho que vai ser difícil tirar ele delas, né? Bom, Rod, muito obrigado pela presença também, mais uma vez. Bom, Fernando, a gente que agradece por mais essa oportunidade, lembrando que nesse debate nós fizemos até uma retrospectiva, né, do que foi o movimento estudantil no país, na cidade, e o que é o movimento estudantil hoje. Lembrando, doutor Ricardo, ressaltando que as nossas colocações é em virtude de talvez até de sentirmos falta, particularmente eu, mas creio que é o mesmo pensamento do vereador Wilson Pinheiro, de nós sentirmos falta dessa característica, desse movimento estudantil no dia a dia. E lembrando também, Fernando, quero até dizer que a Câmara Municipal se encontra de portas abertas, que agora existe o Parlamento Jovem, em que o estudante está inserido nesse parlamento, ou seja, a oportunidade que o jovem estudante hoje tem de estar na Câmara, de discutir, de apoiar, de fazer críticas também. Ou seja, hoje a Câmara Municipal se une ao estudante, a esse jovem, para que nós possamos alçarmos novos pensamentos, novos rumos. E quero dizer a você, estudante, procure-nos, tenha em nós aqui essa porta aberta para que esse movimento, tenha em nós apoio para esse movimento estudantil, que creio eu, jamais pode estar parado, mas jamais estará morto. Tenha o nosso apoio, eu agradeço, e a gente conta no próximo programa para estar aqui também. Obrigado. Bom, então, muito obrigado a todos vocês, e especialmente você que está em casa e nos acompanhou aqui no Câmara Debate, hoje falando sobre o papel do estudante no meio educacional. Lembrando que, assim como a Câmara Municipal, o Câmara Debate é um espaço aberto, foram citados aqui várias entidades, políticos, partidárias, entidades estudantis, enfim. Quem se sentir no direito de
de vir aqui conversar com a gente, pode vir, o espaço está aberto e a gente conta com isso. E para você que está em casa, o nosso agradecimento também e, claro, você pode contribuir dando sugestões de temas a serem tratados aqui através do e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Câmara Debate volta num próximo programa. Até lá!